Bem-vindo! Neste momento, mais de 1 milhão de pessoas dentro da joia da coroa de Vladimir Putin foram mergulhadas na escuridão total. Estou falando da Crimeia. A Crimeia está em chamas, a rede elétrica está falhando e um êxodo em massa de cidadãos russos em pânico acabou de chegar a um beco sem saída assustador. Mas veja, a parte mais louca desse desastre é, na verdade, como a Ucrânia conseguiu fazer isso. Nas últimas 48 horas, as forças ucranianas executaram uma verdadeira aula magistral de guerra psicológica e despiste tático. Eles armaram uma armadilha enorme e o exército russo caiu nela completamente às cegas. Agora, linhas de suprimento críticas estão cortadas. Os preços dos imóveis estão desabando e a grave escassez de combustível faz com que milhares de russos em fuga estejam literalmente presos nesta península. A situação está se deteriorando tão rapidamente que, pela primeira vez em toda esta guerra, os principais propagandistas russos estão desesperadamente tentando convencer o público de que Putin não vai perder seu maior prêmio geopolítico. Neste vídeo, explicaremos a armadilha da Ucrânia para a Rússia, o colapso da logística russa e como a internet transforma o Kremlin em meme, até a rendição. Oi, meu nome é Sam e hoje vamos entender como chegamos até aqui. Mais especificamente, como chegamos aqui na Crimeia. Agora, para entender por que o ataque da noite passada funcionou, precisamos entender a preparação que o tornou possível. Então, vamos voltar 2 noites atrás, 21 de junho. Essa foi a noite em que tudo isso começou. E acabou sendo uma das estratégias de engano mais limpas que vimos até agora nesta guerra. Na noite do dia 21, as forças ucranianas fizeram um ataque de precisão que não visou só refinarias ou depósitos de combustível, algo que a Ucrânia faz regularmente. Mas eles miraram algo de que a Rússia realmente precisa: as defesas aéreas russas. Veja este relatório. Eles destruíram 4 estações de radar pertencentes aos sistemas de mísseis antiaéreos S-400 da Rússia. E além disso, eles destruíram 2 sistemas de canhão e mísseis Pantsir que a Rússia estava usando. Agora, esses sistemas eram realmente importantes, porque os 6 estavam situados na Ponte da Crimeia, a ponte que conectava a Rússia continental à Crimeia ocupada. Agora quero que imaginem algo. Você é um general russo e acabou de ver esse ataque acontecer. Um ataque destruiu 6 defesas aéreas localizadas na ponte que Putin tenta proteger desesperadamente. O que você acha? Você deve achar que a Ucrânia atacará a ponte após destruir as defesas aéreas. Muitas pessoas, inclusive eu e pessoas mais inteligentes, como o ex-CEO Chuck Farr, já disseram o mesmo. A ponte estava pronta para ser destruída, então é exatamente aí que a Ucrânia vai atacar em seguida. E é exatamente por isso que a Rússia começou a entrar em pânico. Os generais russos começaram a entrar em pânico. Temos imagens de satélite que mostram exatamente o que fizeram em seguida, tiradas poucas horas após o ataque de 21 de junho. Você pode ver a equipe russa correndo para reforçar as defesas da ponte. Eles construíam barreiras de proteção, substituíam defesas aéreas destruídas e instalavam defesas navais para evitar que a Ucrânia usasse drones marítimos para atacar a base da ponte. O Kremlin estava se preparando para um ataque óbvio à própria ponte, mas a Ucrânia estava silenciosamente planejando atingir algo completamente diferente. Veja, mesmo que as defesas aéreas que a Ucrânia destruiu anteriormente estivessem situadas na Ponte da Crimeia, elas protegiam toda a península. E agora que essas defesas aéreas se foram, isso significava que havia muito mais opções na península da Crimeia que a Ucrânia poderia atacar. E foi exatamente isso que a Ucrânia fez. Dê uma olhada neste mapa. Mapa da atividade de drones ucranianos da noite passada. Os ataques tiveram como alvo principalmente a Crimeia e o sul da Rússia. E é assim que ficou o local após esse ataque. Esse incêndio que você está vendo, bem, é a usina termoelétrica de Kerch, a maior instalação de energia do leste da Crimeia. Agora, essa usina está produzindo muita energia em forma de fogo, mas infelizmente, a Rússia não pode usá-la para iluminar casas. O resultado desse ataque é o que mostramos no início do nosso vídeo. Mais de 1 milhão de crimeanos sem energia. E essa é uma península cuja população é de 2,4 milhões de pessoas. Isso significa que metade das pessoas simplesmente está sem energia. Autoridades russas estão afirmando publicamente que o apagão é resultado de uma falha na rede elétrica. Mas a fumaça que você vê na sua tela conta uma história completamente diferente.
Na verdade, a fumaça é tão intensa que pode ser vista a 50 quilômetros de distância, se você estiver na península. Você também pode vê-la pelos satélites de detecção de incêndios da NASA, provavelmente a milhões de quilômetros acima. E adivinha? Essa não foi a única usina de energia que a Ucrânia atacou. Aqui está o panorama completo do que a Ucrânia atingiu na noite passada, apenas em termos de usinas de energia. Vamos analisar outros alvos depois, mas conte apenas as usinas que Chuck Farr colocou no mapa. Conto pelo menos 4 instalações elétricas diferentes na península em uma noite. Por isso, mais de 1 milhão de pessoas estão sem energia. Na verdade, nós temos um vídeo de um dos ataques acontecendo. Dê uma olhada. Isso foi publicado por um morador russo na Crimeia. Нам пизда. We are fucked. Нам пизда. É isso. Estamos completamente ferrados. Minhas mãos estão tremendo. Então, se você é um russo vivendo na Crimeia agora, a resposta óbvia é ir embora, arrumar suas coisas e simplesmente pegar a estrada. Voltar para um lugar seguro, que ficaria muito, muito longe. Mas, infelizmente, você precisa de combustível para dirigir um carro. Você precisa de combustível para pegar um trem, talvez até combustível para pegar um avião. Mas eu acho que os aviões estão praticamente parados na Crimeia. Então, você realmente não pode ir a lugar algum. E isso não é só especulação minha. Na verdade, temos vídeos de moradores de Moscou que estão presos na Crimeia agora. E eles estão dizendo exatamente a mesma coisa. Dá uma olhada. Chegamos à estação. Mas isso não é uma estação. Isso não é uma estação de jeito nenhum. Estamos parados no meio do nada, cercados por pedras. Isso é simplesmente uma porcaria total. Meu Deus, por que estou aqui? Quero voltar para Moscou. Que diabos são essas ruínas? Agora, só uma observação para quem está assistindo isso e é de Moscou. Pelo que parece, ainda acho que a Crimeia pode ser mais segura do que Moscou. Vimos um depósito de petróleo explodir pelos ares. Então Moscou não me parece tão segura. Além disso, a Ucrânia anunciou ter destruído uma ponte ferroviária sobre o canal da Crimeia do Norte, no norte da Crimeia. Essa ponte faz parte de um corredor de transporte usado para mover cargas, recursos e até equipamentos militares em 2 direções. Ela sai da Rússia para a Crimeia para reabastecer as forças na linha de frente e transportar materiais dentro da península, sustentando os militares russos. Agora, porém, essa rota está fechada devido ao ataque ucraniano da noite passada. Isso faz parte da campanha ucraniana que já cobrimos antes. Ela se chama bloqueio logístico. E adivinha, ela realmente está mirando na logística russa. A Ucrânia lançou a operação para atacar a logística militar russa. Agora que a Rússia enfrenta dificuldades para abastecer as tropas na linha de frente, está usando rotas e caminhões civis ou qualquer meio civil disponível para suprir o exército. E isso está criando um problema para os cidadãos russos que vivem na Crimeia, porque agora eles estão enfrentando escassez de todo tipo. Está faltando comida, está faltando manteiga, qualquer coisa que você possa imaginar. Ouça este trecho publicado por uma mulher russa na Crimeia e veja como a vida diária virou uma luta. Não gosto de perguntar, mas esse pânico da gasolina está afetando outras coisas também? Viemos à loja e fomos até o corredor de carnes. O que você consegue encontrar aqui? Só tem asas que ninguém quer. Onde está o resto? Entendi. Não está claro. Ou simplesmente esgotou, ou o pânico já começou em relação à comida também. Agora, essa operação também causa problemas dentro da Rússia, não só nos territórios ocupados. E os cidadãos russos estão enfrentando escassez de muita coisa, não só de combustível, mas de praticamente qualquer coisa que você possa imaginar. Antes de falarmos do panorama estratégico, vamos fazer uma pausa rápida para memes. Vocês gostaram desse segmento da última vez? Então, trouxe mais memes. Como vocês sabem, a internet adora se divertir. E adivinhem, por causa de todos os ataques ucranianos com os quais Putin está lidando, a internet criou novos conteúdos. Então vamos dar uma olhada. Agora vem a parte importante. Como Sun Tzu escreveu em A Arte da Guerra, faça memes até que chorem, e depois faça memes sobre o choro deles. Assim se vence uma guerra. É isso que os ucranianos estão fazendo. Agora, com esses memes que estão surgindo, bem, nós só temos uma regra. Se você gostar de algum dos memes, me diga qual é o seu favorito aí embaixo nos comentários. E se você ainda não é inscrito, não se esqueça de clicar no botão de se inscrever. Agora, vamos ver os memes. O primeiro que temos é do maior propagandista russo que existe.
E ele diz: o ataque em Moscou? Bem, esse não foi um ataque ucraniano. É só uma SSO, assim como a SMO que Putin começou. Mas desta vez é uma operação especial de cortina de fumaça. Agora, eu sei que as pessoas estão brincando com isso, mas sinto que a Rússia vai começar a usar isso como desculpa muito em breve. Uma desculpa oficial, aliás. Próximo, temos alguém estourando uma garrafa de champanhe e a rolha simplesmente voando longe pra caramba. Bem engraçado. E o último, esse talvez seja o meu favorito, porque eu costumava jogar muito. Temos um novo pôster para Angry Birds 2026. Tenho a sensação de que a Rússia não vai gostar muito desse jogo. E, finalmente, temos o meu favorito. É o próprio Putin. Putin diz: prometi que não seríamos mais conhecidos como o posto de gasolina da China. Mas tem uma reviravolta. Agora, isso está realmente se tornando realidade. Não é mais um meme. Por causa dos ataques de drones ucranianos, a Rússia está realmente sendo forçada a importar petróleo. Não é só que eles proibiram as exportações. Agora eles estão importando petróleo de outros países. Este é o segundo maior país em reservas de petróleo do mundo, mas agora está importando. Acho que Putin é uma raridade quando se trata de políticos. Ele realmente cumpre suas promessas, só não do jeito que alguém imaginaria que ele faria. Deixe seu meme favorito nos comentários. Agora, vamos voltar ao lado sério da história. Agora, como vocês devem ter imaginado, por causa de todos os ataques que a Crimeia está sofrendo, os moradores russos simplesmente não estão aproveitando a península como faziam antes. Antes era um destino de férias popular, onde as pessoas iam para, sabe, esquecer dos problemas. Pois é, adivinha? Agora os russos estão dizendo que simplesmente não é mais a mesma coisa. Mesmo que o clima continue o mesmo, agradável e bonito, as pessoas que estão na península, bem, elas não têm mais aquela felicidade no olhar que costumavam ter antes. Mas antes de entrarmos nesse vídeo, eu tenho uma mensagem importante para vocês. Aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe sobre o Medicare. E isso é algo que eu mesmo só descobri recentemente. O Medicare é feito para confundir. Você recebe cartas, ligações automáticas e comerciais de todos os lados. Muitos corretores são incentivados por grandes seguradoras. Então, o conselho deles nem sempre é o melhor para você. Hoje quero falar sobre nosso parceiro Chapter. A Chapter é totalmente independente, ou seja, não recebe para favorecer um plano em detrimento de outro. Na verdade, eles são os únicos consultores de Medicare que podem comparar todos os planos em todo o país. Então, isso significa que você realmente está vendo todas as suas opções. E é o seguinte, se você já estiver no plano certo, eles vão te dizer isso. Mas se você não estiver no plano certo, eles realmente vão te ajudar a mudar para o plano certo. Esse é o tipo de gente que eles são. No ano passado, quem trocou de plano com a Chapter economizou em média $1.100. Isso é muito dinheiro. E o melhor de tudo, é gratuito e leva menos de 20 minutos. Basta ligar para 541-359-0903 ou acesse askchapter.org/basics. Novamente, o número é 541-359-0903. Leva menos de 20 minutos e pode potencialmente te fazer economizar milhares de dólares. Agora, vamos ouvir essa mensagem da Crimeia, onde uma residente russa explica por que ela sente que algo mudou. Ouça só. Ultimamente eu sinto que... Ultimamente a gente pode sentir um clima meio decadente. Uma sensação de opressão. Talvez até de depressão. É difícil dizer o que causa isso. É muito difícil analisar, claro, com o que isso está relacionado. Talvez valha a pena melhorar a alimentação. Excluir açúcares. Talvez adicionar suplementos de vitamina C. É meio difícil de entender. Aparentemente, você mora na Crimeia. Tem sol, tem mar. O que há de errado? O que está faltando? Estar calma, feliz. Não está nada claro, para ser sincera. Vamos focar no panorama geral. O que isso implica para Putin e a Crimeia? A Rússia consegue manter o controle? Veja esta ótima análise de Champenar. A Crimeia começa a parecer um momento Mariupol para a Rússia, com escassez de combustível em toda a península. Os ataques estão atingindo a logística e a ponte de Kerch agora parece estar mais alta na lista de alvos da Ucrânia do que em qualquer outro momento da guerra.
Fontes locais confiáveis relatam que imóveis estão com grandes descontos, pois russos tentam sair da península e aceitam qualquer valor pelos apartamentos antes que a situação piore. Durante anos, a Crimeia foi apresentada como o maior triunfo geopolítico de Putin e lar da valiosa frota do Mar Negro. Hoje, a península enfrenta escassez de combustível, interrupção no transporte e crescente incerteza econômica. E agora, até mesmo abandono. A ponte na sua tela é mais que infraestrutura, é um símbolo. Se fosse inutilizada por muito tempo, as consequências militares seriam grandes e as políticas ainda maiores, especialmente para Putin. A última frase é muito importante. Para Putin, como já abordamos antes, a Crimeia é muito mais do que apenas território. Esta era a península quando ele a capturou. A aprovação dele nas pesquisas basicamente deu uma guinada. A população russa não era muito fã dele antes de 2014, porque ele tinha acabado de assumir um terceiro mandato presidencial, algo sem precedentes. A Rússia acreditava que o país estava voltando aos tempos soviéticos, onde o Tsar governaria o país até morrer. Bem, tomar a Crimeia meio que mudou isso, porque os russos ficaram orgulhosos de recuperar esse território que eles acreditam pertencer à Rússia. Mas agora, se Putin realmente perder isso, bem, isso vai ser um grande problema. Porque ele começou essa operação militar especial para proteger a Rússia, e não é exatamente assim que as coisas estão acontecendo. Estamos vendo algo inédito nas redes sociais russas. Propagandistas explicando por que a Rússia nunca perderá a Crimeia, algo que não víamos antes. É interessante que eles estejam falando sobre isso agora, exatamente quando a Ucrânia está basicamente aumentando o controle sobre a logística ao redor da península. Ouça esse trecho. Então, a quem a Crimeia vai pertencer no final das contas? O negócio é que, ultimamente, tenho visto no TikTok e no Instagram que os ucranianos estão espalhando a ideia de que vão retomar a Crimeia até o final do verão. Mas vamos olhar as coisas de uma perspectiva mais alternativa. O Tribunal de Haia reconheceu oficialmente a Crimeia como russa. Conquistar território exige infantaria e efetivo. Como sabemos, a Ucrânia já não tem homens. Só resta espalhar terror na península com drones. Sim, claro. Drones assustam. Eles causam danos e prejuízo, mas é impossível conquistar território só com drones. Terceiro, vamos analisar a linha de frente. Mesmo sem crer, os ucranianos veem o exército russo avançar na linha de frente. Por exemplo, Konstantinovka foi recentemente capturada e estava sob controle ucraniano desde 2014. Mas, o mais importante, o povo da Crimeia já passou pelos bloqueios de água e energia, e eu acredito que eles certamente vão suportar um bloqueio de combustível também. O objetivo de todos esses ataques é desestabilizar a população da Federação Russa e criar pânico entre as pessoas. É por isso que você deve filtrar tudo o que vê na internet com senso crítico e tirar suas próprias conclusões a partir disso. E agora quero analisar como a mídia estatal russa está tentando cobrir tudo isso. Porque, em algum momento, as mentiras que contam ao público russo acabam desmoronando diante da realidade. As pessoas podem ver o que está acontecendo na Crimeia e podem ouvir das pessoas que estão fugindo da península o motivo pelo qual elas precisam sair. E é exatamente por isso que é importante prestar atenção à mídia estatal russa. Então, ouça este trecho. O que nos leva ao assunto dos ataques de drones ucranianos na Crimeia e em várias partes da Rússia. Claramente isso é uma grande preocupação para Moscou. Como lembra o jornal Nezavisimaya Gazeta, na última quinta-feira, vários drones atacaram a refinaria de petróleo de Moscou. O jornal Kommersant relata um ataque na península. A Crimeia foi atacada por drones. Os ataques ocorreram na balsa da travessia de Kerch, no terminal de petróleo e em outras instalações de infraestrutura energética. Autoridades informaram que 4 morreram e 28 ficaram feridas. Voltando ao jornal Nezavisimaya Gazeta, que nos informa que, na Crimeia, a venda de combustível ao público, assim como sua liberação por cupons russos, foi suspensa. O combustível será destinado somente aos serviços estatais responsáveis pelas funções vitais e segurança da República. Além disso, agora há problemas com eletricidade na Crimeia. A principal mensagem dos jornais russos é: reconhecemos problemas, mas os russos não devem entrar em pânico. É assim que isso soa no Moskovsky Komsomolets hoje, que diz que os ataques de drones ucranianos visam criar um senso de crise entre os russos e um sentimento de desamparo aprendido.
a desamparo aprendido. É uma aceitação da derrota, mas não há motivos para tal derrota. Os ataques recentes de Kiev não alteraram a geopolítica. A Rússia segue como uma das duas principais potências nucleares e ainda é superior à Ucrânia em todos os aspectos. Zelensky está tentando equilibrar a balança usando guerra assimétrica contra Moscou. Não devemos jogar de acordo com as regras que nossos inimigos geopolíticos tentam impor ao nosso país e ao nosso povo. As regras devem ser nossas. Agora, nossa última história é, na verdade, um trecho de um vídeo exclusivo que fizemos com o ex-SEAL da Marinha, Chuck Farr. É o Battlefield Breakdown, onde ele simplesmente analisa clipes reais que estão saindo da Ucrânia. Isso foi publicado há um tempo no nosso site, então não estranhe se eu parecer mais jovem. Veja só. Esses são canhões antiaéreos ucranianos, e parece que saiu de um filme, algum tipo de animação. Sim, então o que estamos vendo ali é a artilharia antiaérea 3AA. E isso vai de fogo antiaéreo de 20 a 40 milímetros. E enquanto você ouve, sabe, os sons disso, dá para escutar uma peça específica, fazendo tum, tum, tum. Provavelmente é uma arma guiada por radar, pois se atira apenas 3 balas por vez. É importante garantir que está mirando corretamente. Mas esse é um bom exemplo do que chamam de volume de fogo. Essas coisas costumam ser usadas principalmente desse jeito, principalmente contra drones Shahed, que são um pouco mais previsíveis e são lentos. E ali você pode realmente ver um holofote subindo. E de novo, o holofote, assim como na Segunda Guerra Mundial, eles estão tentando identificar o alvo e iluminá-lo. E ali temos algo pegando fogo e fazendo uma parada não programada. Então, isso foi um acerto bem ali. Então, esse é o mesmo canhão que eles usariam contra mísseis? Ou seria outro tipo de arma? São sistemas antiaéreos de curto alcance, ou seja, artilharia antiaérea. Poderia ser usado contra um míssil de cruzeiro, mas você só vai conseguir acertar meio que por sorte, um golpe de sorte mesmo. Há, no entanto, vários sistemas de artilharia antiaérea altamente desenvolvidos na Ucrânia. Um deles se chama Sistema Skynex e parece que saiu direto do Exterminador do Futuro. É um canhão automático totalmente autônomo, guiado por radar e operado por inteligência artificial. Então você pode instalar esse equipamento, programar o que deseja que ele defenda, acionar o interruptor e ele vai localizar, travar o alvo e atacar qualquer coisa que voe na sua área. Então parte do que você está vendo provavelmente são baterias Skynex também. O que você vê aqui é a última linha de defesa aérea, a artilharia antiaérea. Você sabe, você tem sistemas de defesa aérea de longo alcance como o Patriot, de alcance mais curto como o NASAMS e o Crow-E-Tel, e depois alcances ainda mais curtos como os Stingers. A última defesa é a artilharia antiaérea como esta. Então, se você quiser assistir ao resto desse vídeo, ou se quiser ver mais conteúdo exclusivo que estamos publicando para membros, bem, você pode se tornar um membro agora mesmo clicando no botão Seja Membro aqui embaixo, ou acessando basicsinsider.com. Seu apoio permite que continuemos produzindo vídeos. E em troca, você recebe um monte de conteúdo exclusivo como este. Torne-se membro hoje e tenha acesso imediato.